E aí, gente, tudo bom? Essa vai ser a nossa primeira videoaula, né? Esse curso ele tem o intuito de dar um início rápido para vocês, que lhe dê o suporte necessário para vocês conseguirem caminhar sozinho, começar a desenvolver algo bacana, né? E é claro que vocês vão embarrar em bug, em problema que talvez vocês não saibam resolver, que não tenha aparecido aqui, justamente porque aqui a ideia é dar um início rápido, um estalo inicial em vocês. Mas eu garanto que esse curso aqui ele vai dar a capacidade de vocês buscarem esses problemas, compreenderem eles e conseguirem ultrapassar essa fronteira, sabe? Essas pedras. Não se desmotivem caso dê erros no código de vocês, mas a ideia aqui é dar o pontapé inicial e fomentar uma curiosidade em vocês e uma paixão que vai ser boa no longo prazo. Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente vai usar o Colab. Todos os nossos vídeos vão estar aqui no GitHub, que é como se fosse uma grande biblioteca pessoal dos nossos códigos, né? Vai estar tudo arquivado aqui, vocês podem baixar lá tranquilamente. Eu vou usar o Colab para processar os nossos códigos. Para você criar um Colab basta você entrar no seu Drive, ó, meu Drive, clica no botão direito e aí em Collaboratory ele vai abrir um Colab para a gente. Você tem a versão paga, que é a Pro, e a versão gratuita, né? Na versão gratuita, deixa eu conectar aqui, vou mostrar para vocês. Você vai rodar isso aqui direto na nuvem, né? Então você vai estar usando os servidores do Google para rodar os seus códigos. Você não precisa ter um computador extremamente tunado para conseguir fazer isso. O meu é um i3, ele roda super bem as coisas. i3 de 8ª geração. Tem 4 de RAM meu computador, se eu não me engano, e o HD nem é SSD, é HD mesmo. E aí, você rodando na nuvem, você tem um computador, digamos, né, como se fosse um computador de 12 GB de RAM e 225 de HD. Isso é um computador muito bom. É um computador aí que você vai gastar, para ser 12 GB de RAM aí, você gasta aí 5 mil conto. Então, só nomear aqui de volta para nossa aula 1, né? E bom, a gente vai usar esse processador. Se você quiser ser Pro, você teria 35 GB, né? Aí você teria que gerenciar suas sessões. E você... Opa, esse aqui é do vídeo passado. Deixa eu encerrar esse aqui. Aí você consegue mudar o seu ambiente de execução, né? Vou só para mostrar para vocês entenderem um pouco mais. Ambiente de execução, alterar tipo de ambiente de execução. Aí aqui eu teria GPU, que dá 25 GB de RAM, e TCU, que dá 35 GB. Né? Minto que eu acredito que vocês, no Colab Simples, vocês não têm 225, vocês têm 125, na verdade. Mas um detalhe só. Também peço desculpas, porque se eu me equivocar alguma palavra em alguma coisa, porque eu tô com umas sequelas do Covid manifestadas em mim, eu tô com a cabeça meio tonta, tô com confusão mental demais, sabe? Mas eu quero trazer isso aqui para eu e meus amigos conseguirem gerar o boletim aí de expectativas de mercado futuros, né, de commodities. Então a gente precisa desenvolver isso e vamos bola para frente, né? Bola para frente. Vou ensinar vocês aqui rapidinho. Primeiro são noções introdutórias, né? E a noção do curso é essa: dar gatilhos rápidos para vocês, apresentar as ferramentas, os comandos, as bibliotecas, o ambiente de execução, né? Como funciona a dinâmica e dando esse suporte inicial que é suficiente para vocês, caso esbarrar em qualquer bug, vir no Google e escrever, sei lá, transformar coluna em DataTime, Python. É um problema, é um dos problemas. Então ele vai estar aqui, ó, e aí vai ter o Stack Overflow. Qualquer problema que você tiver, você entra aqui, alguém passou por isso e ele vai lhe dar a solução. Aqui, ó, transformou a coluna data e hora em DataTime.
Mas basicamente, deu problema, escreve lá o problema no Google, ele vai te mostrar esse lugar. Então vamos lá. Vou apresentar um pouco mais o Colab. Aqui ele tem um índice. Você pode criar essas seções usando um Markdown, que é um texto, né? Texto 1. Eita, barulhão no fundo, vai sair, mas beleza. Pode ver que criou a seção. Vamos criar a seção 2 aqui. Pronto. Perceba que ele teve essa hierarquia. Conforme você for escrevendo esses jogos da velha, né? Se eu não me engano é até 4, o máximo. Você teria hierarquias. Ele aparece aqui, né? E aí você, conforme você vai clicando, ele já te jogaria para o local. Isso é muito interessante para organizar os códigos, né? As análises por partições. Vamos escrever aqui. Iniciando, né? Vamos iniciar esse curso. Outra coisa que é importante, nunca usei isso, mas aqui eu uso bastante. Esse aqui é como se fosse a memória temporária do ambiente de execução. Quando você executa, salva algo, vai ficar aqui. A partir do momento que você fecha e reinicia o ambiente, vai excluir tudo e quando você voltar de novo, você vai ter que salvar tudo novamente. Se você quiser usar coisas permanentes, você precisa montar o seu drive. Você conecta ao drive, conectou o drive, claro que ele é do Google Drive, né? Deixa eu atualizar aqui, ó. Você vai ver que ele vai virar já aula 1. Deixa eu atualizar aqui. Repara que apareceu meu drive aqui. Então, meu drive. E tá tudo aqui as minhas coisas. Então, assim, se você quiser rodar isso aqui com arquivos permanentes, você conecta o seu drive, vai estar tudo lá. Você consegue salvar direto no seu drive. É como se você tivesse todo um computador na nuvem. Isso é muito bom. Como eu falei, você não precisa ter um computador super potente. O meu computador, na época, eu paguei, antes dessa pandemia, né? Eu paguei, se não me engano, R$1.600. Foi R$2.600 não, com um computador potente. E ele roda super bem, eu consigo manusear alguns data frames, alguns dados, né? Bem grandes, para mais de 10, 20 gigas aí. E ele não trava. É muito bom, pô. Rodar o Colab é vida para mim. Colab é vida. É Python no céu e Colab da terra. Então vamos lá. Vamos começar aqui, que chega de conversa. Primeiro de tudo, você deve entender que você deve importar bibliotecas para você poder usar, né? Então, import pandas aspd, import numpy asmp, import march asmt. Essas são as principais bibliotecas que a gente vai utilizar. E eu gosto também da import plotly. Plt? Não, eu não uso plt, mas import plotly só. Quando você usa o import, chama a biblioteca e faça um as, você está chamando, falando assim, quando eu chamar essa biblioteca, eu vou chamar ela como se fosse pd. Eu vou chamar essa biblioteca, quando eu for digitar ela, eu vou chamar ela como np. No caso do plotly, se eu for chamar o plotly, eu vou chamar como plotly. Então vamos lá. pd. Ele vai aparecer aqui, ó. São todos esses as possibilidades de comandos. Você pode botar às vezes um help pd, se eu não me engano. Ele vai aparecer aqui, ó, todas as coisas. Mas eu recomendo, né, você vir aqui, se é a biblioteca pandas, você escreve pandas no Google aí, ó. O meu já está salvo aqui. E ele já vai te redirecionar para referência bibliográfica, como se fosse o livro fonte, né, a Bíblia aqui do Pandas. Todos os comandos eles estão especificados aqui, né? Da mesma forma, qualquer outra biblioteca, NumPy, doc. Você joga no Google
cada funçãozinha aqui, cada coisa que você precisar, ele vai ter aqui. Plotly. E assim, você não precisa decorar nada, porque esses materiais estão sob consulta, então vai ser intuitivo. Você vai aprendendo, vai entendendo. Tem muita coisa que eu não tenho decorado, que eu sei onde está dentro do livro aqui, que eu só vou e pego. Tá entendendo? Esse aqui, por exemplo, é o Plotly, uma biblioteca gráfica, que ela vai mostrar, ela visualiza, né, as informações por forma de gráficos interativos. Então, ó, você consegue ver ele lidar as coisas. E basicamente você seria copiar e colar isso aqui lá e substituir as informações, né, o eixo Y aqui dele, no caso. Então, assim, você tem esses materiais, essas documentações para consulta. Então, não pensa, eu tenho que ficar decorando tal. Não tem. Você tem que entender, porque uma hora você começa a usar tanto que fica padrão já. Então, dito isso, o primeiro passo é importar as bibliotecas, né? Certo? Segundo passo, eu preciso explicar para vocês alguns conceitos. Então vamos lá. Variável é um conceito importante que você deve entender, que é basicamente, variável é algo, é um negócio que você consegue estocar uma informação, você consegue gravar uma informação nela, ela grava informações. Né? Quando eu faço A igual a 3, B igual a 5, eu estou fazendo o quê? A está gravando a informação 3 e B está gravando a informação 5. Então, dentro desse A, existe o valor 3. Ele me retorna. Eu digito A, ele me retorna 3. E dentro de B, ele me retorna 5. Tá entendendo? Para lhe facilitar a vida, um conceito que eu acho que seja mais importante ainda do que a variável, você deve entender o que é um input e um output. O input é exatamente isso que eu acabei de fazer. É exatamente isso. Ele basicamente dá a informação, ele entra a informação. Você fornece a informação à máquina. Já no output, a máquina te retorna a informação. Esses dois comandos são extremamente importantes, esses dois conceitos, para você entender um pouco da lógica da programação. Né? Então, essas variáveis estão gravando esses valores. E você pode manipular esses valores. A mais B. É a mesma coisa que eu escrever 3 mais 5, porque o valor A contém o valor 3 nela. Poderia escrever qualquer coisa, poderia escrever uma própria multiplicação aqui e muda para 30, porque A se tornou 25, enquanto B se mantém em 5, né? Então você consegue manipular, você consegue armazenar a informação numa variável. E não somente números, você pode armazenar, deixa eu criar uma outra aqui, você pode armazenar letras. Então, agora, A é a Matilde e B é bala. Então, se eu escrevesse A mais B, será que vai? Vai. Então, assim, entenda que ele pegou a Matilde e somou bala. É igual quando a gente está no fundamental, entendendo como se escreve, né? Como se lê. B mais A, Ba, né? Segue essa lógica, é a mesma coisa. Tendo isso em vista, você pode perceber que já temos dois tipos aqui, né? 5, o número, né? E letra. Será que eu tenho mais tipos de possibilidades de armazenamento, né, de informação? Claro que eu tenho, né? Eu vou explicar agora para vocês um conceito bom também, que é importante vocês saberem, que são o tipo, né?
tipo numérico, tipo da variável. Então, ele pode ser um inteiro, pode ser um float, um valor flutuante. É como na matemática, temos os conjuntos dos números, né? Então, um inteiro, ele vai ser um número normal, só a parte inteira do número. O float, ele já é uma fração, ele mesmo estando zero, né? Ele já é considerado, ele deve ter, são números com pontos, né, basicamente. Uma string, que é uma palavra. Temos também o valor booleano, que é racional ou lógico, né? Que ele basicamente, esse número booleano, é você fazendo perguntas e ele assumindo valores verdadeiros ou falsos. Então, 3 é maior do que 5? 3 é maior do que 5? Dessa lógica aqui não. Ele vai e aí ele me retornaria um valor booleano. Retorna um valor booleano false. Por quê? Porque 3 não é maior que 5, né? Dito isso, float, string, se eu não me engano, são esses os tipos. Mas você pode armazenar numa variável também listas, né? Qualquer informação você consegue. Uma lista seria um conjunto de variáveis, de elementos, no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Um dicionário é basicamente realmente igual um dicionário na vida real. Você tem uma palavra, né? Uma palavra, um termo, e junto com o termo você tem elementos. Então, toda vez que eu chamo um determinado elemento, sei lá, eu vou chamar o elemento Matilde. E aí, chamando desse elemento Matilde, ele me retorna, e Matilde é composto pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Então, toda vez que eu chamo Matilde, vem 1, 2, 3, 4, 5. Porque a definição de Matilde é 1, 2, 3, 4, 5. Entendendo? Com o tempo, vocês vão entender, vai ficar mais claro, dando noções, para a gente conseguir avançar isso aqui. Não quero deixar isso longo. Eu quero deixar aulas curtas e que daqui a pouco vai ser intuitivo. Mas, por inicialmente, eu preciso apresentar esses conceitos, porque senão eu vou só jogar o problema e vou começar a resolver e você não vai nem ter a base mínima, que é isso, né? Isso aqui é a base mínima. Você pode armazenar dentro de uma variável também um data frame, né? Que é uma tabela. Ou você também pode armazenar dentro e você tem outras possibilidades, só para deixar claro, tá? Mas aqui eu estou lidando com valores, coisas que eu uso bastante, eu uso muito, muito, muito. São as coisas que eu mais uso. E assim, eu não sou formado em programação, eu faço economia, eu busco uma formação como cientista de dados, voltado para análises econômicas, né? Então assim, eu não sou profissional nisso aqui. Deve ter outras coisas, deve ter termos mais técnicos do que eu estou usando aqui, mas a ideia é poder ajudar você a fazer a mesma coisa que eu consigo fazer, sabe? Então, nada além do que eu não consigo fazer, eu não consigo apresentar para vocês, né? Porque justamente eu não consigo fazer. E eu não tenho termos técnicos para isso. Nossa, tá passando um carro de som aqui, gente. Que vacilo, hein? Mas vamos lá, né? Segue a aula aí. Um array é uma matriz. Então, mais uma vez, se alguém estiver assistindo isso aqui, falar que eu falei algum termo errado, técnico, ou sei lá, quiser dar um feedback construtivo, dê. Eu não tenho nenhuma bronca com isso aí não, sabe? Estou tentando ajudar meus colegas e quem tiver interesse ajudar juntos também, tá? Então vamos lá. Bora lá. Tendo dito isso, eu vou apresentar para vocês aqui os valores. Então, inteiro, float, flutuante, até porque eu não posso escrever. Você não pode usar nomes de variáveis que sejam nomes reservados, digamos assim. Float é um deles, né? Porque senão a máquina não vai conseguir entender quando você está dando um comando ou quando você está
criando algo, né? 1.0, string é igual a 1, booleano é igual a 1 maior que 2, 1 menor que 1, 1 igual a 1, certo? Vou rodar o código, print, vamos botar um print aqui. Um print, eu imprimo a resposta na tela, só para deixar claro aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó, inteiro, flutuante, string, booleano, eu escrevi ali, booleano, tô cansado, gente, booleano, repara, ele me deu o valor 1, aqui, 1 e true, e claro, 1 é igual a 1, perceba que quando eu uso só um igual, eu estou enviando o número, estou dando um input. E quando eu escrevo 2, eu estou comparando. Certo? Se eu mudasse isso para diferente, isso aqui significa diferente. Perceba que vai virar um false, porque 1 não é diferente de 1. 1 é igual a 1. Né? Vou deixar aqui juntinho. Dito isso, entendendo isso aqui, que existem esses tipos de variáveis, né? Você pode manusear elas e fazer operações. As operações matemáticas, elas são como as de hoje que a gente usa cotidianamente. Mais com mais, né? Menos com menos, uma coisa. Só que tem algumas notações que são diferentes. Então, assim, se eu fazer um expoente, eu vou fazer dessa forma. Você vai ver que o expoente você vai perceber que o expoente me deu o resultado 9. Detalhe, quando você for imprimir um número e você quiser botar algo escrito junto correspondente ao número, você deve escrever a vírgula e escrever o texto em string, botando isso aqui, né? As aspas. As aspas, elas declaram ao computador que é uma string. Então, expoente, no caso, se eu quiser fazer uma raiz, eu não vou botar acento nas coisas só para deixar claro aqui, né? Que em código, porque eu não gosto. Não gosto de botar acento no código em si. Raiz, eu botaria o expoente e poderia escrever assim, né? Print, esqueci, raiz. Então receba que agora ele me retornou um float, né? Mas se eu quisesse que ele retornasse um inteiro, você pode declarar que você quer um inteiro. Então perceba, agora veio 3. Da mesma forma que eu posso fazer isso aqui virar um float. Tudo declarado, ó. Você declara. E da mesma forma que eu posso fazer isso aqui virar uma string. Tá entendendo? Opa, não deu não. Por que não deu? It's not calibre. Não entendi não. Porque se eu deixar assim, float, e depois botar isso aqui uma string. Ah, entendi. Eu tinha escrito string, mas é assim. Olha, minha cabeça de doido, tô falando pra vocês, mano. Agora foi um erro que não foi suportado aqui. Pô, não suporta string. Porém, entendi. Deu erro aqui por quê? Float. Porque eu fiz o expoente se transformar em string. E depois eu quis fazer a raiz do expoente. Mas como que eu vou fazer a raiz de uma palavra? Não existe isso. Poxa, tá dando. Mas arrumando, declarando.
falando que o expoente, que era uma palavra, se transformou num número novamente, eu consegui rodar o código. Então perceba, olha que massa. Você consegue fazer números virarem palavras e palavras virarem... Não, palavras não conseguem virar número, mas você consegue fazer números virarem palavras, né? E transformar, na verdade, palavras em números se você quiser. Você consegue fazer isso, né? Você atribui um número à palavra e aí você consegue fazer alguma operação, né? Operações binárias, tipo sim, não, digamos assim, né? Conseguiria, mas vamos lá. Basicamente, eu acredito que isso, inicialmente, já está ficando quase bom. Eu vou apresentar para vocês agora o que é um dicionário, eu acho, né? Um array, um data frame, acho que é bom. E a gente fecha no máximo em 30 minutos aqui. Então simbora, vamos pegar um gás aqui. Então vamos lá, uma lista, ela se expressa assim, você deve botar os colchetes e escrever os elementos por vírgula. Então isso aqui é uma lista. Repara. Ele me dá isso aqui. Detalhe, se você quiser saber o tipo da variável, vamos lá, raiz, type. Eu tenho o tipo da variável como float, ó, ele me retornou float. Toda vez que tiver dúvida, type, float. Aqui, ele me retornou uma tupla, eu esqueci de mencionar aqui, tupla. É um valor imutável, conjunto de valor imutável. Então assim, você não quer manusear ali as tuplas, que tenha modificação nos valores, você bota ali a tupla de um valor, do conjunto de valores, e aí você não corre o risco de mudá-lo, né? Porque é exatamente isso, se você for pensar. Existem diferentes tipos para diferentes objetivos e métodos, né, instrumentos possíveis para cada tipo, para cada método específico. Então, tem coisa que funciona para uma variável, que não para um tipo de variável que não funciona para outra. Então, deve ter isso bem claro na sua cabeça. Às vezes você vai esbarrar nos bugs falando, você não pode fazer isso com tal tipo, né? Igual foi o do string, por exemplo. Como que eu ia fazer uma palavra, tirar uma raiz de uma palavra? Sei lá, impossível, né? Sei lá, a raiz de expoente é esp? Não é, né? Não seria isso aqui a raiz da palavra, é impossível, não tem lógica. Então vamos lá, essa é a lista. É um dicionário, como eu falei, é por chaves. E é um valor, né? Uma chave. Então vou falar a chave dele por valores. Vou botar a lista aqui, ó. Fechou. Oxi. Oxi. A viagem do caralho. Cabeça, mano. Essa porra dessa Covid me fudendo. Então, vamos lá. Eita, capaz de dar alguma merda por causa dessas palavras que eu falei agora. Só que me falta. Mas vamos lá. Perceba que a definição... Isso aqui é um dicionário. Essa é a chave. Né? E essa é a definição do dicionário. Se eu quiser chamar a chave, eu vou fazer isso. E ele vai me retornar os valores, né? Então perceba, um dicionário. E de novo, type, dicionário. Poxa, o que eu fiz aqui? Float. Era para ser de raiz. Olha, ele retorna float. Então vamos lá, né? Perceba que é o método, é o tipo dict, dicionário, né? É isso aí. Eu posso criar um data frame com dicionário. E eu chamo perceba. Chamei PD. PD. Se eu tivesse botado banana, aqui ia vir banana. É livre, pô. Escolha. Por convenção, a maioria das pessoas usam PD. Você está livre para você fazer o que você quiser na sua vida. Perceba, ele criou um data frame, que ele é composto por coluna e índice. Índice é isso aqui, ó. Certo?
Como eu também, vamos lá, def, e perceba que eu posso criar um array chamado df array. Ele transformou isso aqui numa matriz 1 por 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é isso. Existem outras formas de você fazer isso. Você consegue transformar, por exemplo, o data frame em lista. Opa, df chave. Perceba, eu não tenho as coisas dominadas na cabeça. É na base de errinho e volta. Isso é tranquilo. E aqui, ó. Retornou, transformou numa lista. Como posso transformar num dicionário? Tá entendendo? Ele pega os valores do índice e vai transformar em dicionário. Bom, é isso. Por hoje é só, eu acredito. Já vai dar o início em vocês. E eu tenho um pequeno desafio que eu vou bolar agora na cabeça, mano. Eu quero que vocês criem como que vocês fariam para criar um texto aqui. Crie um conjunto de um data frame a partir de um dicionário com 3 variáveis, com 3 chaves. Então como que tu acha, pode errar, tá? Como que tu acha que tu ia fazer isso aqui ter 3 colunas? Como? Um macete que você vai poder fazer, procurar, hein? Você vai em pandas, bota um pandas no Google, documentação, e procura acho que deve ter um get started, deve ser mais fácil. Pipstal. Um detalhe, eu esqueci desse detalhe, foi mal, minha gente, porque eu acho que no pandas, no Colab, o pandas, o NumPy, o Mate já é instalado, mas por exemplo o Potly não. Então vamos lá, o meu deve ter aqui porque já deve ficar fixo, mas se você quiser instalar, se der um erro no seu aí, você bota isso aqui, pip install pandas. Repara, ele vai começar a puxar as coisas, ó. Ele vai começar a instalar essa biblioteca em você. E aí vai rodar normalmente depois. Então é isso. Eu acho que por hoje deu, vou ter que resolver umas coisas agora. Mas 33 minutos já tá bom aí para dar uma amostra. Na próxima aula eu vou ensinar como você vai chamar esses valores e a gente já vai começar a ter algum problema, alguma coisa para a gente começar a resolver. É isso aí, valeu, obrigadão. Tenha um bom final de dia aí e abraço.